Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje eu quero convidar você a ler comigo as Escrituras Sagradas do dia 134 da nossa leitura. Nós já passaram 134 dias. Nós iniciamos no último dia da leitura, o dia 133, obviamente, o livro de Samuel, né? Samuel está no Antigo Testamento, na Primeira Aliança. Nós lemos uma história incrível, que é uma história muito conhecida daqueles que têm uma prática da leitura, que é a história de Ana. Né? Ana é a mãe de Samuel. E ela passou por bastante humilhação, angústia, sofrimento, por ela ser estéril. Mas Deus reconheceu, né? Deus ouviu as suas orações. E nós vamos então ver o nascimento de Samuel, a entrega de Ana a Samuel para o serviço, para o Senhor, né? Então eu quero continuar a leitura com você. Então abra capítulo 3 de 1 Samuel em diante, nós vamos ler. Diz assim no versículo 1. Aqui vai dizer que Samuel já tem uma idade, né? E Samuel, Deus vai falar, o Senhor vai falar com Samuel. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Eli era o sumo sacerdote. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, aonde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. Menino, o menino respondeu, estou aqui. Na verdade, assim, versículo 4. De repente, o Senhor chamou, Samuel. E o menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente, Samuel! Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu, meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel voltou para a cama, então o Senhor veio e o chamou como antes, Samuel, Samuel. E aí Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei o começo do começo ao fim, todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria a sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus. Ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio dos sacrifícios e nem oferta. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus.
ele não repreendeu dos seus pecados. Então é o pai que não repreende o filho, né? Não adverte o filho, né? Não disciplina o filho. Versículo 15, Samuel fala em nome do Senhor. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli, e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parece melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte de Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló e transmitir mensagens a Samuel ali. Capítulo 4, versículo 1. As palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele momento, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel. Mataram a cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento, e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor, entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntou os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário acabaremos com os escravos dos hebreus. Assim como eles tornaram nossos escravos, sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha, Israel foi derrotado, a matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia, os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias e os dois filhos de Eli foram mortos. Então, os filisteus ganharam a guerra, levaram a arca da aliança. Versículo 12 de capítulo 4, a morte de Eli. Desculpa aí. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo da batalha e chegou a Siló. Ainda naquele dia, tinha rasgado as roupas e colocado pó sobre a cabeça. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia
pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: "O que é esse barulho todo?" O mensageiro correu até Eli e lhe contou a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus filhos Ofni e Finéias também morreram e a arca de Deus foi tomada. Enquanto ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você tem um menino, mas ela não respondeu e nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: Foi-se embora da glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: Foi-se embora a glória de Deus, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. A arca em território dos filisteus. Depois de que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram ao campo de batalha em Ebenezer, para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente, com seu rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos tinham se quebrado. Estava junto à porta da entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e aqueles que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod, e os povoados vizinhos os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: Não podemos mais ficar com a arca de Deus, de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon e nosso Deus. Então reúne os governos da cidade dos filisteus e lhes pergunta: O que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? Os governantes responderam: Levem a arca para a cidade de Gate. Então levaram a arca de Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou em Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores aos homens de lã, tanto os jovens como velhos, e houve grande silêncio. Por isso enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Mas os habitantes de Eli vieram para ela entrar na cidade e exclamaram: Por que estão querendo a arca de Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: Mandem a arca de Deus para Israel de volta, para a sua própria terra, para que não mate o nosso povo, todo o nosso povo. Pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade, um pastor mortal se espalhava de todo lugar. E os que não morreram foram aflitos com os tumores e clamores da cidade subiu até o céu.
Último capítulo, capítulo 6, os filisteus devolvem então a arca. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses em territórios filisteus. Então os filisteus chamaram os seus sacerdotes e adivinhos e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta para a sua própria casa. Eles responderam: se vocês vão mudar a arca de Deus de Israel de volta, enviem com ela uma oferta pela culpa para que cesse a praga. Então se tornem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntaram eles. Eles responderam: uma vez que a mesma praga atingiu vocês e seus 5 governantes, façam 5 tumores de outro modo e 5 ratos de outro, como o que devastarão a sua terra. Façam essas imagens de tumores de ratos para demonstrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus descendentes e sua terra. Não endureçam o coração, como fizeram o faraó e os egípcios, que se deixaram Israel partir, quando Deus os castigou severamente. Agora construam uma carroça nova, escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria, e sobre as quais nunca tenha sido colocada carga de um arado. Entrelace as facas à carroça, mas prendam no curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e o lado dela. Ponham uma caixa de objetos de ouro que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então, deixe as vacas irem para onde quiserem. Elas atravessarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem a Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão do Senhor que ele pesou sobre nós, mas isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções, atrelaram 2 vacas à carroça e prenderam num curral de bezerros recém-nascidos. Colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com os ratos de ouro, os tumores de ouro, e de fato as vacas não se desviaram nem para o lado nem para o outro, mas seguiram direito pela estrada para Bet-Semes, mungindo por todo o caminho. Os governantes filisteus se acompanharam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou do lado de um homem de pedra, de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para lhe fazer fogo, matou vacas e ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram-se retiraram da roça da arca do Senhor a caixa dos objetos de ouro e colocaram sobre a grande pedra naquele dia. O povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifício e holocausto. Os 5 governantes filisteus viram tudo isso e, no entanto, no mesmo dia voltaram para Ecrom. 5 tumores de ouro enviado pelos filisteus ao Senhor como oferta pela culpa fizeram presentes os governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gade e Ecrom. Os 5 ratos de ouro representavam as 5 cidades filisteias e os povoados ao redor controlados pelos 5
5 governantes. A grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada e se encontra até hoje no campo de Josué em Bet-Semes, como testemunha do que aconteceu ali. A arca do Senhor levada aos Kiriates Jearim. O Senhor matou 70 homens em Bet-Semes porque olhava para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, este Deus santo? Chamará para onde mandarem a arca de Deus? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jeraim e disseram: os filisteus devolverão a arca do Senhor. Venham buscá-la. Bom, então aqui encerra mais um dia, né, de leitura. De 4, né? De 4 em diante, né, até o capítulo 6. Então eu convido para você fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos esse momento pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais um dia, abrindo as suas sagradas escrituras, podendo ler e compreender as suas palavras. Ajude que essa história esteja gravada no nosso coração e que sejamos pessoas com o coração segundo do Senhor e ser conduzido pelo teu Espírito e fazer a tua vontade acima das nossas. Perdoe os nossos pecados, abençoe os nossos familiares e que teu Espírito do Senhor esteja abundante em nós e que nós possamos seguir como um sal e como um óleo, Pai. Que possa ser um bálsamo na vida das pessoas na medida que nós acharmos, Pai. Acharmos, Pai, o coração, Senhor. O coração dado pelo Senhor. Ajude-nos, Pai, a estarmos todos os dias diante de Ti. Te agradecemos pelas sagradas escrituras que o Senhor nos concede para nós podermos ler todos os dias. E mais um dia o Senhor nos ajudou. Abençoe todas as pessoas que aqui estão. Faça com que elas possam ser abençoadas por Ti, Pai. Perdoe as nossas falhas, Pai. No nome de Jesus, amém. Bom, espero que essa leitura, por mais que seja, né, hoje está sendo um pouco mais lento até a minha palavra, por até estar cansado, vamos dizer assim. Eu quero te agradecer por você estar até aqui, né, comigo. E se você está até aqui comigo, eu te convido a acessar um desses cards que vão aparecer aqui. O primeiro que você pode clicar e acessar a playlist dos 134 dias e também a leitura do dia anterior. No meio desse vídeo tem uma imagem minha, você pode clicar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Na descrição desse vídeo você tem o acesso para fazer parte, né, de uma área de assinantes, e lá você tem tudo de forma bem organizada, livro por livro que a gente está lendo, numa sequência diferente. E também lá você pode, na área de assinantes, assistir alguns vídeos extras que eu coloquei. Completando 80% da leitura, você então recebe alguns livros de presente meu. Bom, Deus te abençoe. Espero encontrá-lo ou encontrá-la amanhã, se Deus permitir, para nós lermos o livro, né? Continuar com o livro de 1 Samuel. Nos vemos. Deus abençoe.